tinha... Eu ia apertar um negócio, apertei sem querer. Boa noite, turma. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem também, graças a Oi, Deus. Igor. Oi, Deixa eu dar um redinho, fazendo favor. como é que é? Ô, Graça, Oi. Ah, tá me ouvindo? Ô, É que na hora que você pediu para me desligar o telefone, o microfone, eu sem querer te chamei de Gracinha. É porque a diretora da escola onde eu fiz o primeiro ano do EJA, ela chama Maria das Graças, lá a gente chamava ela de Gracinha, e sem querer saiu, viu? não, Desculpa, mas viu? meu esposo me chamou de Gracinha até o dia que ele morreu. Não me sinto ofendida, fico até lisonjeada, porque Então ele tá. me chamava assim, viu? Ok. Um abraço, obrigada. Boa Pra noite, você Igor. também. boa noite, Conceição. Joia? Vou desligar o microfone, viu? Tranquilo, tudo bem. Tô vendo aqui algumas carinhas já conhecidas. De semana. Já tem 2 semanas, que a gente não se vê. O tempo passou rápido. Tem alguém aqui na aula que não estava presente na aula passada de educação física? Então todo mundo aqui estava presente na última aula. Eu entrei mais no finalzinho, que eu tava passando mal ainda. Ah, William. sim. Não, tranquilo. Eu perguntei porque eu vi que o Juvencio, né? Ele estava na aula de matemática. Sim, tava sim. Porque ele não está aqui na aula agora e também não estava na aula de semana passada. Ele deve ter saído aí, esqueceu e saiu. Acho que o pessoal ali vai ficar atento no grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, manda uma mensagem e eu admito ele aqui. Tudo bem, Alisson. Agora eu vi aqui sua mensagem. Então vamos lá, pessoal. Semana retrasada, né? A gente conversou sobre as experiências anteriores com a educação física, a vivência de vocês com a educação física. E eu também deixei uma pergunta lá no Google Sala de Aula para vocês responderem acerca daquilo que, além do que a gente tinha conversado, né, sobre a educação física na vida de vocês, como ela estava presente de outras formas. E aí eu gostei bastante das mensagens, né, das respostas. Assim, vocês trouxeram bastante temas, né, bastante práticas corporais que a gente não tinha discutido em sala de aula. Muita gente falou sobre a correria do dia a dia, né, sobre ir voltar do supermercado, as atividades domésticas, ou às vezes levar o filho ou algum parente assim para a escola. Então gostei bastante, vocês perceberam assim outras formas como a educação física está presente na vida de vocês. E aí eu queria saber, vocês têm alguma dúvida em relação à última aula, ou sobre a pergunta, ou está tudo tranquilo? Para mim tá tranquilo. Para mim também. Sem problema. Ok. Tranquilo. Oi? É tranquilo. Beleza, Iá. Só permitindo aqui mais uma pessoa entrar. Boa noite, Pedro. Acabou de entrar aqui. Boa noite. Joia. Bem também, graças a Deus. Retomando então, gente. Pedro, eu estava só retomando a última aula sobre a nossa conversa que a gente teve na última aula. Como falado assim por muitos professores e também pela Renata, né? A nossa educação aqui só faz sentido se ela fizer sentido para vocês. Então, assim, é muito importante que a gente conheça a relação de vocês, qual o interesse de vocês, né? Para a gente construir assim juntos uma educação que faça sentido para todo mundo. E aí, pegando um gancho da última aula e continuando sobre essa temática, eu preparei um PowerPoint, eu vou só apresentar aqui agora.
Deixa eu ver se eu... É a minha primeira vez que eu compartilho aqui, então pode ter algum probleminha. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Estão vendo o PowerPoint? Sim. Sim. Acaba que quando eu Sim. vejo... Quando eu estou olhando para o PowerPoint, não consigo ver vocês. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper sem problema nenhum, porque eu não consigo ver a carinha de vocês. Às vezes eu vejo a cara de dúvida, só que aqui no caso não tem como. Tudo bem então, né? Estão conseguindo ver? Uhum. Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos continuar discutindo sobre a educação física, só que numa dinâmica diferente. Eu propus uma aula assim mais aberta, e aí eu vou precisar bastante da participação de vocês. Você já deve ter até feito uma aula parecida com essa com alguns outros professores antes, né? Alguma outra aula. Então, para eu começar, eu trouxe aqui várias fotos. Estão conseguindo ver as fotos, as imagens? Sim. Uhum. Tranquilo, né? Essas imagens Sim. aqui, elas foram retiradas do Google, então a gente consegue acessá-las lá tranquilamente. Tem muita imagem aqui na tela, mas agora eu queria focar com vocês só essas duas primeiras imagens aqui. Vocês estão conseguindo ver meu mouse? Sim. Então vamos lá. O que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem aqui? É um futebol de quadra? Essa aqui? Será que é o futebol? Sim. Não. Não está dando para eu ver direito. Para mim é um basquete. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Estão conseguindo ver agora? Sim. Parece que estão jogando queimada. Opa, quem falou aí? Queimada? Jonathan. Tá parecendo queimada mesmo. Isso. Então essa aqui é uma imagem de queimada. Alguém já brincou? Já participou de queimada antes? Sim. Já. Sim. Já. Muito bacana, Já né? também. Eu lembro até uma colega de vocês falou na última aula, não sei se ela está presente aí hoje, de tanto jogar queimada, ela acabou uma vez fraturando o ombro, né? Ela tá aí? Acho que não tá, não. Então vamos lá, essa imagem aqui, então, é uma queimada, né? Deixa eu diminuir aqui. Alguém consegue ver essa outra imagem aqui do lado? Ai, delícia, pulando corda. Pular corda, exatamente. Quem aí já pulou muita corda? A minha mãe falava que eu muitas ia cordas, 40 quando eu crescesse, de tanto pular corda, que meu pé ia crescer. Como é que é? A minha mãe falava que meu pé ia crescer tanto que eu ia calçar 40 quando eu tivesse maior, de tanto pular corda. Ah, é bom demais, Era né? muito bom, muito bom. Mais alguém já pulou muita corda? Eu já. Bastante. Muitas Legal, vezes. né? Então, se eu perguntasse para vocês aqui, essas duas imagens, apesar de não serem as mesmas atividades, o que elas remetem assim na memória de vocês? A infância. Para mim, é infância. Infância, né? Isso. E ela seria... Como é que a gente poderia classificar elas assim? Seria um jogo? Seria um esporte? Uma brincadeira? Uma brincadeira que você vira esporte, né? Uma Uma brincadeira, né? Brincadeira. Exatamente. Então eu vou colocar aqui primeiro, nesse slide aqui. Esse slide aqui, ó, vai fazer referência ao slide de cima, tudo bem? Uhum. Então vamos lá, brincadeiras e jogos. Então quando eu falei brincadeiras, o que veio na memória de vocês? A infância. Infância. O que mais? Criança. Criança. Opa. Ó, essa queimada e essa pulando corda, a primeira queimada, né? Juntava eu e os meus primos aqui.
porque na minha casa somos 9 irmãos, na casa de cima aqui são 9, e da dos fundos também são 9. Não, então dava uma turma boa. Imagina, uma turma boa. Então a gente brincava muito de corda, muito de queimada também, e era na rua. Entendi, na rua, né? Não era dentro de casa, nem tinha, nada, não. Não, era na rua mesmo. Na rua mesmo, Campeonato. Campeonato no de meu queimada? tempo, a gente fazia campeonato. Quem conseguia pular mais a corda. Aí tinha várias modalidades nesse pular corda. Não era só pular. Entrar, sair com a perna, só com uma perna. Abaixar, levantar, pular. Pular fogo. Campeonato de queimada, essa é nova, eu nunca vi. Era muito bom. Nossa! Campeonato? Como a Rosângela disse aí, eram muitas pessoas, então fazia-se os times e a gente competia entre a gente. Pelo menos na minha turma era assim. É igual o futebol de pelado que o pessoal faz. O time que vai ganhando vai ficando, o que vai perdendo vai saindo. E no final da tarde, o que ganhasse mais ficava com a vitória, né? E aí você já sabe, né? Era uma gozação só. Eram todos primos. Então todo a gente fazia uns troféus com esses bonequinhos que dava brinde na Coca-Cola. A gente colocava uma caixinha de fósforo, colocava o bonequinho na caixinha de fósforo, como se fosse um troféu. Era muito bom. Tinha muito prêmio, né? Pagar refrigerante. Isso. Zoação até. Disputava flâmula. Na época tinha flâmula, disputava. Era muito bom. Entendi. Então vamos continuar aqui. Vocês me falaram que tinham competições de queimada, né? Sim. Professor, e tinha até plateia. Os pais... Tinha. Os pais, os irmãos mais velhos, ficava tudo ali, naquele momento, para poder ver a nossa brincadeira. Os vizinhos. Na rua, como ela disse. Aí que vocês tentavam brilhar mais ainda, né? Claro, né? A melhor época. Era o tombo mais forte, era nessas horas, querendo aparecer e caía. Né? Faz parte, né? Faz parte das brincadeiras. Cair, machucar, ralar, ralar pé. Ficar com distensão de tanto jogar a bola. Sim. Ficar com dor na perna de tanto pular corda. Como é que é? Alguém falou mais alguma coisa? Eu não ouvi direito. Eu já quebrei a perna já no futebol. Nossa Senhora. Aí não. Aí que é perigoso. Mas vamos lá, vamos continuar. Vocês falaram da competição, né? Mas será que já teve alguma competição, assim, televisionada? Vocês viram na televisão? Passou, assim, alguma competição, por exemplo, Olimpíada, assim, vocês já ouviram falar em queimada nas Olimpíadas? Eu nunca vi. Não. Nunca, né? Não. E agora pegando a imagem aqui de baixo, será que alguém já viu vôlei nas Olimpíadas? Sim, nossa. Bacana, né? Mas tem, né? Muito. Muito vôlei, principalmente o Brasil, assim, uma das principais seleções. Então aqui no caso... essas duas imagens aqui de baixo, estão conseguindo ver? Sim. Vou diminuir essa aqui. Sim. Peraí que tem alguém pedindo para entrar aqui. Franciele. Essas duas imagens aqui, alguém está conseguindo ver? Sim. Sim. É o futebol de quadra e o basquete e o vôlei. Isso, exatamente. E diferente da imagem de cima, o que essas duas competições, essas duas práticas aqui são? Esporte, né? Profissional. Alguém falou aí? Já não é brincadeira, já é um esporte profissional. Exatamente, é o que a Graça falou. Competição, né? Graça. Isso. O Paulo falou aí, eu não ouvi direito? Competição. Exatamente. Então aqui,
no esporte nós temos a competição, né? Isso. E apesar de, nas brincadeiras, nós também termos as competições, a gente procura mais o quê? Além de mais do que competir, a gente quer o quê? Divertir. Diversão. Divertir. Exatamente. Essa aqui, vou até deixar em negrito a palavra aqui, ó. Diversão. Vou colocar um parêntese aqui, ó. Lúdico, né? Brincar, se divertir. Então, no esporte a gente não tem essa competição forte, né? A gente não entra lá no esporte, eu quero aqui me divertir, eu quero brincar aqui. A gente tem isso? Não, né? Essa, então... O que acontece, Igor, porque esse esporte, igual, por exemplo, o futebol de quadra, igual isso aí, né? Igual o basquete, o vôlei, o futebol, tem muita competição e também tem muito dinheiro rolando, né? E nas brincadeiras de rua, não, é somente diversão. Muitas pessoas que praticam todos esses esportes gostam e se divertem, mas a maioria mais por causa do dinheiro também, né? Então é uma profissão, do profissionalismo, né? É profissão. Exatamente. Ela é uma profissão e gera muito dinheiro, porque quando a gente pensa assim, futebol, a CBF não é a confederação ali do futebol no Brasil? Alguém conhece? Ouviu falar de CBF? Sim, e como? Pois é, exatamente. Então, nos esportes, esse dinheiro vem muito de órgãos específicos, né? Nós temos órgãos específicos ali nos esportes. E essa é uma diferença da brincadeira. A gente não tem aqui um comitê organizador de queimado, tem? Não. Nós não tem temos, junta. Não tem nada ali regulamenta a brincadeira. A brincadeira é formada ali das pessoas que estão nela, não é? Sim. Exatamente. Então aqui, se a gente fosse pensar, se a gente não tem um órgão que regulamenta as brincadeiras, como que as regras são definidas? Quem que define o que vai ser feito ali? Na hora, combinado, né? A gente combina na hora. Essa palavra na hora a gente combina tudo. É verdade, né? Tudo combinado. Combinado ali na hora. Combinado. Isso. Então, se tem alguma coisa ali que não está muito justa, a gente tenta ali acertar, não é? Certo. Exatamente. Então, aqui, nós temos aqui regras combinadas e as regras acabam que são... a gente define elas, mas elas são flexíveis, certo? Sim. Isso. Exatamente. Então, se a gente for parar para pensar, uma queimada, se a gente joga aqui em Belo Horizonte, se a regra não é fixa, então uma queimada lá no Amazonas, em Manaus, ela pode ser totalmente diferente, né? É verdade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nunca tinha pensado, não, mas você falando aí, dá para a gente... Eu já pensei sobre isso. É uma questão de cultura e costumes dos lugares, né? Pode haver diferenças. Opa, o Juvencio, né? Isso. Eu dei uma boa noite, porque eu estava com o microfone desligado aqui. Boa noite, Igor. Boa noite, tudo bem? Eu penso assim, sabe, Igor? Porque você... sai geograficamente assim, as coisas acontece muita diferença, né? Muito diferente, né? De repente lá, até o nome muda, às vezes é a mesma brincadeira e até o nome muda. O próprio pega-pega, tem gente que chama de pique-cola, tem gente que chama de pega-pega. Varia bastante, né? Então. É verdade. E o Juvencio falou... É normal. Pode continuar. Eu falei assim, é muito normal você sair de sua região, do seu estado e tal, e encontrar coisas que acontecem aqui, algum tipo de brincadeira, né, e tal,
E você chega lá em São Paulo, no interior de São Paulo, na Bahia e tal, a coisa ser diferente. Ter nome diferente, o jogo ser o mesmo e ter nome diferente. Eu estou tentando lembrar de alguma coisa aqui, mas se eu lembrar, eu te falo aí. O Francisco tá aí hoje? Não tá, né? Acho que ele não tá aqui. Porque o Francisco, ele não é daqui de Belo Horizonte, né? Ele é de Fortaleza. Fortaleza. Exatamente. Será que lá alguma brincadeira que ele já participou aqui, ou que ele já ouviu falar aqui, é totalmente igual? Assim, se a gente pega e fala assim, não, essa brincadeira é igual aqui. Provavelmente não, né? Às vezes tem muitas coisas diferentes, né? Provavelmente não, porque é o que a gente está comentando aqui. As regiões mudam algumas regras e talvez até o nome. Até o nome, né? Então, a gente tem aqui uma palavra muito forte para auxiliar, não na definição, mas para a gente poder entender brincadeiras, né? Que é cultura. Sim. Então, ela está ligada à cultura. Coisa que, por mais que o esporte, por exemplo, no Brasil, a cultura do futebol é muito forte, a gente não tem ali, por exemplo, vamos jogar futebol aqui no Brasil. Se a gente for jogar futebol lá na Austrália, do outro lado do mundo, tem que fazer o quê? O gol, a falta é a mesma. As punições são as mesmas. As punições são as mesmas. A posição dos jogadores, a mesma. A quantidade de jogadores também. A mesma. É uma definição mundial, né, Igor? Isso, você falou a palavra certa. Mundial. Então nós temos aqui regras mundiais. Universais, né? Sim. Não importa onde é que a gente esteja, o futebol vai ser sempre o mesmo. O futebol é o mesmo, o futebol é tudo igual, em todo lugar. Exatamente. Igual você está falando, ele tem uma... como é que diz? Tipo a FIFA, né? Como é que fala? Órgãos regulamentadores, órgãos específicos. Órgãos regulamentadores, né? Que passa essa regra mundial, né? A regra é a mesma em todo lugar. Em todo lugar. Aí vocês têm algum, assim, se eu perguntasse para vocês, algum órgão específico, regulamentador de algum esporte, qual que vocês me falariam? Vocês conhecem, assim? A Liga, né? Federação Mineira de Futebol. A Liga. CBS. Existe a Liga, né? A Liga Estadual. A Federação Mineira de Futebol. FMF. De futebol. CBF, Federação Mineira. Qual mais? Federação Mineira de Futebol. Essa aqui, ó, FMF. Professor, nós também não podemos esquecer que existe o esporte amador, né? Que somos nós, né? Que somos nós, amadores, né? Que serve para nós todos, então, né? E os profissionais, que os profissionais são aqueles que trabalham para poder receber, né, para poder jogar futebol, jogar vôlei, natação, né, corrida. Exatamente. Né? Então a gente tem aqui, ó. E o amador você joga com mais amor do que os profissionais, porque os profissionais hoje em dia, eu sou dinheiro hoje. Isso é verdade. O amador. Profissional hoje é só dinheiro. Então temos aí, como é que é? Profissional hoje é só dinheiro, eles querem dinheiro. Então, o time que paga mais, eles vão. Um profissional ali, é uma remuneração mesmo, né? Ele tem o quê? Ele tem um desempenho altíssimo, né? Justamente. Ele treina. Pra você ver quanto que ganha o jogador e quanto que ganha um Fred da vida aí, um Neymar. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquilo ali é a profissão dele, né? A profissão dele, justamente. Ele tem que exercer com altíssima competência. Tem uma coisa e sem contar. Tem uma coisa que acontece. Aí por que esse jogador ganha tanto assim? Mas é porque o time que contrata eles é uma empresa muitíssimo inteligente.
dinheiro. Ela monta um comércio em cima daquele jogador. Então ali a gente tem o quê? O jogador ele passa a ser não só um profissional, ele é uma vitrine. Então, ele é uma vitrine, ele é um comércio para o time, né? Por exemplo. Professor, eu também penso que por ser uma profissão muito curta, já que vocês citaram aí o Neymar, ele já é um homem praticamente inutilizado. Daqui muito pouco tempo, ele deverá deixar a profissão. Então, é uma profissão que desgasta muito o físico do jogador. Então, o jogador está ali. Precisa ganhar bem mesmo, ele precisa ganhar bem mesmo, porque ali o que está indo embora ali é o físico dele, a vida dele. Né? Quantas vezes a gente já viu aí um ex-profissional se aposentar e ter problemas ali para, por exemplo, amarrar o tênis, né? De tanta dor, de tanta limitação, que aquele altíssimo nível, né? Ele estava ali em competição altíssima. Então, até então, quando ele está lá, ele tem uma assistência fabulosa, né? Assistência lá é daquelas que não tem melhor. Isso. E quando ele cai, quando ele sai da mídia, porque o jogador saiu da mídia e acabou, velho. Então, aí ele cai na dificuldade também. Tem quantos jogadores aí? Quantos jogadores já perderam tudo? A primeira coisa que eles perdem é né? O professor, só entrou num assunto agora que ele é interessante. Sim. Que esse aí é muito importante. Por quê? Olha só pra você ver. Muitos jogadores, igual você falou, né? Às vezes eles param de jogar a bola, tem uns que estão com lesão, né? Isso. Agora, tem uns que param de jogar a bola, né? Eu conheço alguns, eu não posso falar o nome, né? Senão eu vou estar falta de respeito também. Mas eu conheço jogador de futebol que parou, profissional que parou de jogar bola, que hoje são viciados. Eles são viciados em droga, eles são viciados em cigarro, eles não dormem, eles tomam remédio. Por quê? Porque aquela vida que eles tinham de antes, hoje eles não têm mais, né? Então, aquele dinheiro que eles ganhavam, hoje eles não ganham mais. Então, assim, às vezes a gente acha que é só a dor, né? Mas é muita coisa envolvida, né? Mas outra coisa também, né, Igor? Ele não teve tempo de aprender outra coisa, né, também. Então, o que ele sabe fazer é aquilo ali. O cara já com 50 anos vai querer sair do futebol lá, saiu da mídia, ele vai querer procurar estudar alguma coisa, fazer outra profissão? Ele não vai, não. Isso que o Juvens falou é uma coisa que está muito envolvida, né? São vários fatores ali, o William mesmo falou, são vários fatores que estão envolvidos ali que eu gostaria até de pontuar com vocês. Só esperar o Paulo. Paulo, você gostaria de falar aí? Você abriu o microfone? Não, eu ia falar que o jogador profissional, que eu acho que eu vejo, que eu conheço, que a cabeça dele não subiu até hoje, tá famoso, tá com dinheiro, é o Bruno Henrique, que saiu aqui da favela, aqui, ó. Sim, no Flamengo, né? Joguei bola com o pai dele, joguei bola com ele, entendeu? Muito legal isso, né? Ele, quando ele vem aqui, ele é simples do mesmo jeito, ele bate pelada com a gente aqui ainda, entendeu? É um menino simples. Então, agora tem muitos aí que vai pro profissional, não dá nem papo pra você mais e pronto, acabou. Isso aí, né, Paulão? Isso aí deu uma sorte, né, e tal, de não ter tido, assim, lesões perigosas, né? Foi ele e o irmão dele, ele deu sorte. O irmão dele foi junto com ele, mas só que ele deu sorte de continuar, o irmão dele não deu sorte de continuar. Então, ele hoje está aí no auge. Isso, mora aqui na favela, perto de casa aqui, no aglomerado aqui. Então, aí que a gente tem uma discussão muito bacana, só para a gente continuar e não se perder assim na aula. O William falou, então, que temos o amador, né? Isso. Foi um exemplo, é o Bruno Henrique, né? Ele jogava. Bruno Henrique saiu de Confidência aqui, ó. Ele gostava de jogar bola. Inclusive, eu tô com a camisa que ele usou aqui no time aqui. Muito bacana isso, muito bacana. Depois Vou te mostrar a camisa. Fala a verdade. Essa camisa aqui, ó, de Confidência, tá vendo? Muito bacana, ele usou
essa camisa. Pois é, olha, então, aí, olha né? que bacana que o Paulo trouxe pra gente, né? Então, o esporte pôde proporcionar para ele. Por exemplo, a gente sai, né, da escola, então temos aqui o esporte na escola. Se a gente tem um certo interesse, a gente continua ali com o esporte por puro prazer, né, amadorismo. Isso. E até que a gente consegue alcançar aquela etapa de alto rendimento. Então, assim, o esporte ela tem essas 3 camadas muito bem explícitas assim, para a gente. Então, a gente tem vários exemplos disso, né? No voleibol, no handebol, no basquete. Claro, né? É bem claro isso aí, viu? Você vê o jogador que despunta, que vai bem, né? Igual o Neymar, por exemplo, repetindo o nome dele. Ele foi bem no Santos, né? E logo ele já despontou e fez sucesso, né? Exatamente. Aqui igual o Juvencio falou, vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Sim. Então, a gente tem lá, né? Vou falar em ordem. Depois eu dou uma organizada quando eu for enviar para vocês. Então, a gente tem aqui o esporte da escola, né? Aquele esporte que a gente tem contato, que muitas vezes na verdade, ele não visa a competição, nem assim, o alto desempenho. Então, ele está ali na escola, a gente está tendo contato com ele e a gente está vivenciando ele. Mais para frente, nós temos o contato ali com o esporte que é amador, né? Por exemplo, nos finais de semana, alguém falou aí que gostava de jogar vôlei, né? Quem foi? Tinha um grupo fixo aí de vôlei, gostava de jogar vôlei. Não tá aí, né, agora? Não apareceu. Eu sempre gostei de futebol, mas tem muito tempo que eu parei, né? Porque comecei a trabalhar autônomo, né? Uhum. Então, logo na segunda-feira, você chegar no serviço, eu mexo com mecânica, mecânica pesada, né? Então, você entrar debaixo de um caminhão lá, todo empenado, era complicado, né? Então, não tinha como, né? Realmente, então, o esporte proporciona muitas experiências pra gente. Mas tanto ele, que assim, tem um caráter tão grande assim, nós temos as brincadeiras também. Então, só para finalizar a parte de esportes e brincadeiras, a gente pode fazer até uma certa relação, né? Alguém que gosta de jogar bola, ou seja, jogar bola na rua, e enquanto brincadeira, e jogar bola enquanto esporte, né? Enquanto algo que tem ali regras bem específicas, tem um certo caráter de competição, de querer ganhar, e a gente sai ali do jogar bola da rua para divertir, para ali jogar algum esporte, mas aí por mais aquela questão de participar, de lazer e tudo mais, né? E finalizando essa parte das brincadeiras, vocês me falaram que as regras são flexíveis, né? As regras elas não são universais, impostas. Sim, as regras são, sabe, Igor? Mas as normas, por exemplo, você vai jogar uma pelada de futebol, as regras são flexíveis, mas as normas são bem parecidas com o profissional, né? As normas, né? O pênalti é o pênalti, aquela tal punição é a mesma, né? A quantidade de jogadores... tudo bem assim, mas um pouco rígido, um pouco bem parecido com o profissional. Agora, as regras bem maleáveis, né? Porque pelada é sempre de amigos, né? Então, eles entram num acordo, né? Num combinado ali e acaba chegando. Exatamente, ou seja, a gente tem um caráter ali que a gente pode falar lúdico, né? Que a gente não tá ali para querer ganhar, para querer competir. É uma diversão. A pelada com a resenha depois da pelada. Você tomar um churrasquinho. Exatamente, tem mais coisas envolvidas. Então a gente pode pensar assim, é muito rico essa experiência, tanto do esporte quanto das próprias brincadeiras. E se a gente for parar para pensar, por mais que uma queimada, né, seja diferente ali
do futsal, tem certas coisas deles que são semelhantes, né? Dependendo de quem pratica, de como está sendo visado aquilo. Então, tem uma grande relação entre um e outro. E isso a gente vai perceber mais para frente. Igor, uma coisa que tem uma ligação muito forte com as brincadeiras, principalmente de futebol, que vira uma sobrevivência para alguém, é aquele botequim da esquina do campo. Aquilo ali vira um ponto ali de encontro de todo mundo, igual o Paulão falou, a resenha vai ser ali todo dia, e o trem vai virar um ponto ali. Então aqui, ó, a gente pode colocar, né, um caráter social, uma visão social também, não é? Porque é uma coisa que relação social. Engloba muita coisa numa simples brincadeira de futebol, né? Exatamente, uma brincadeira que vira uma sobrevivência para um botequim de esquina, uma lanchonete, essas coisas assim. Exatamente. Então, dando continuidade aí, vamos pro próximo eixo, assim, da educação física, né? Vocês me falaram sobre as brincadeiras, aqui o pular corda, aqui a queimada, o futsal de salão, não, o futebol de salão, o futsal, né? E o voleibol. E aqui a gente parte para outra, né? Vocês estão conseguindo ver a imagem certinho? Tá dando pra ver. Sim. A ginástica da fita. Ó, alguém falou aí, ginástica. Quem falou? Ginástica rítmica. Ginástica isso é uma coisa que está ligado diretamente à saúde, né? Aí é que tá. Não necessariamente, né? Não necessariamente tá ligado essencialmente à saúde. Muitas vezes, igual você mesmo disse, né? Quando ia pro futebol tinha aquela questão ali da interação social, não tinha? Muitas vezes a gente não estava buscando, quem está ali não está buscando uma melhoria da saúde, mas muitas vezes a relação social. Mesmo que não deixe de fazer bem para a saúde. Né? Mais direto você quer dizer, né? Isso, não que tenha uma relação só com a saúde, sim. Mas o foco é a relação social, estar ali em lazer com as outras pessoas. Conhecer pessoas, fazer amigos e tal. Exatamente. Eu concordo com você. Entendeu? Então aqui, olha que bacana. Aqui então a Graça falou ginástica rítmica, né? Isso. E aqui do lado, o que essa imagem aqui tá mostrando pra gente? Tudo indica aí que é uma dança de frevo. Principalmente no carnaval de Recife, Olinda. Olinda. Concordam com a Graça? Aquilo ali é uma dança? Deixa eu ver a imagem novamente, por favor. Eu concordo. Tem jeito de aumentar? Aqui. E é um frevo. Tipo uma dança de abertura do carnaval. É isso mesmo, é o carnaval no Recife. Isso. É o frevo por causa da sombrinha lá, ó. Isso. Conseguiu identificar por causa da sombrinha, né? Também da roupa, né? Mais pela sombrinha. Então vamos colocar aqui como exemplo que a gente usou na imagem o frevo, né? Quando todo mundo... Isso acontece muito lá em Olinda, no Pernambuco. Exatamente. Então, olha aqui que bacana. Essas aqui, elas parecem que estão dançando, não parece? Mas você está fazendo uma ginástica, né? Ou então dançando balé. É uma dança... Uma ginástica. É uma com a fita e outra com a bola. E elas jogam para cima e... É uma ginástica rítmica, elas dançam. É uma ginástica meio assim que no ritmo de um balé, né? Interessante. Então aqui é ginástica e aqui é dança, né? Sim. Mas... Bom, as duas são danças. É dança, né? Será que todas duas são danças? Eu acho que sim. E lá é ginástica em ritmo de balé. Não é dança. Ó, então a gente tem que chegar num consenso. Tem gente que acha que isso aqui é dança e tem gente que acha que isso aqui é ginástica mesmo. Não, eu acho que é uma ginástica. Eu gosto de temar um pouco, né? Ginástica.
Não, aqui Sim, mas tem muita ginástica que a pessoa segue um ritmo, né? De certo tipo. Interessante. Eu acho que... porque eles colocam uma música ali e ela segue o ritmo da música. Nesse caso aí, parece, pela coreografia ali, parece que é uma ginástica meio assim no ritmo de balé, né? Semana passada mesmo tinha um campeonato com essa ginástica aí, com essa... Ginástica rítmica? Isso. Interessante. Um campeonato. É os dois, né? Isso. Se a gente for parar para pensar, olha só. Aqui a gente tem a ginástica rítmica, né? Dentro da ginástica, se a gente fosse olhar. Então aqui tem a ginástica e lá dentro a ginástica rítmica. Ah, entendi. E aí alguém já teve a oportunidade assim de ver outro tipo de ginástica? Eu não tive essa oportunidade, não. Você fala ritmo, pode ser aquela... Eu não sei o nome. Que elas pulam na quadra, faz pirueta, tarará. Aeróbica. Surgiu mais uma aí. Aeróbica. Uma outra que eu gosto muito, Igor. Eu vi isso assim pela televisão e tal, não cheguei. No gelo. A dança no gelo. Dança. O Igor. A Rosângela? Uma que eu gosto muito são das meninas que fazem a ginástica na piscina. Aquela dança na piscina. Ah, sim, aquela já... Linda. Viu, Rosângela? Tem até aquelas duas irmãs, né, que fazem também. Eles falam a ginástica sincronizada, né? Isso, muito linda. Só para a gente entender que a ginástica, a gente pode colocar ela num lugar separado. Por exemplo, aqui nós temos os esportes, né? As brincadeiras, e vamos aqui colocar as ginásticas. Sim. As ginásticas, elas têm assim uma técnica, não tem? Elas fazem uns movimentos ali bem sincronizados, bem específicos, não é? Uhum. Nos aparelhos também, a ginástica nos aparelhos também é muito bonita. Exatamente. Só que aí, junto com elas, nós temos os nados sincronizados, que na verdade não são ginásticas, mas têm os mesmos elementos ali, parecido com as ginásticas. Vocês mesmo ressaltaram aí, não foi? Uhum. Que tem o salto. O cavalo, né? Não sei de quê. Cavalo com alça. Cavalo com alça, aquelas barras também, que eu acho maravilhoso. E qual ginástica? E as argolas, gente, misericórdia, aquelas argolas são demais. Aquela que a Daiane dos Santos faz, aquela é a ginástica ritmo. Do solo. Artística. Opa, a Sheila trouxe aí, ó. A ginástica que a Daiane dos Santos faz, aquele outro rapazinho que... Não sei se é Diego Hipólito, ganhou das argolas. É o Diego. Não, eu não sei o nome daquela, não. A irmã dele. Então, a irmã do Diego. O Diego Hipólito. Ele faz das barras. Ele faz aquela do solo também, da mesma da Daiane. Eu já vi. Isso, ele faz ela e faz uma outra também. Que aquele rapaz, um baixinho, ganhou a medalha de ouro. Zanetti. Isso. Então aqui, ó. A Daiane faz a ginástica dela no ritmo lá daquela música brasileirinha. Exatamente. Então a gente estabeleceu ali uma relação, não é? Ginástica com ritmo, música. E a dança também tem isso, né? Sim. A dança, então a gente tem o quê? Parecido com a ginástica que vocês acabaram de falar. Ritmo? Ritmo. É um ritmo. Foi no esporte também, esquecemos, foi Eu desliguei. Daquele o sincronismo, no frevo lá, eles são todos iguaizinhos na dança. Isso, aí a gente vai colocar isso dentro, a gente encaixa isso dentro do ritmo, né? Um gesto que segue... Acho que o movimento também, né? Vai junto com o ritmo. Opa, aí a Carla falou exatamente. Então ali a gente tem o movimento, mas aí a gente muda um pouco e fala gesto, né? Porque não é um movimento certinho. É um gesto ali, muitas vezes ensaiado, a gente tem que pensar nisso, mas muitas vezes é um improviso. Então a gente tem que pensar nessa questão. E aí o Paulo falou mais alguma coisa que eu não ouvi. Como é que foi, Paulo? Esquecendo do surf. Do surf? Isso, é o esporte também, né?
Vamos segurar ele aí um pouquinho. Segura o surf aí um pouquinho. Espera aí que a gente vai entender melhor ele lá daqui a pouco. Pode ser? Beleza. Pode ser. Mas você não tá errado, não. Não tô falando que você tá errado, não. Mas segura ele um pouquinho aí que a gente vai discutir. Então vamos continuar aqui, né? Vamos lá que nosso tempo tá acabando. Acho que não vai dar pra discutir tudo hoje, não. Então a gente tem aqui um ritmo, né? Um gesto. Mas eles fazem isso aleatório? Como é que é? Não, tem um treinamento, né? Isso é feito em preparo. Conjunto. Isso é feito em conjunto, Igor. Nos dois casos, há um preparo. Sim. Tem um preparo ali que eles ensaiam de acordo com um ritmo. Mas o que impõe isso? O que coloca esse ritmo? E sempre é feito treinamento, em conjunto, né? Conjunto, a gente pode colocar esse conjunto aqui. Mas tem uma palavrinha aí que vocês estão quase chegando nela. Quase, tá quase lá. Tem um professor, né? Tem um professor ali de ginástica. Então vamos lá, vamos pensar. A gente tem um professor que ensina um treino que elas fazem, ensaiam, mas elas seguem o quê? Fala uma parte técnica. A música. Opa! A música, né? Já pensou dançar sem música? Tem a possibilidade, não tem? Remota, eu acho que não. Talvez tenha, né? Talvez tenha, mas não faz tanto sentido assim, né? Não faz tanto sentido a gente... Pode falar. É igual você de vez em quando vê umas pessoas com o fone no ouvido dançando, você não está escutando a música. Você fala que aquela pessoa está doida. Ela está dançando sem música. Tá doida. Existe aquele ditado também, né? Quando o cara vai em algum lugar e quebra a cara, bate a cara na parede, aí fala, fulano dançou, e dançou sem música. Dançou sem música. Então, a gente já tem uma relação com o português aí, né? Pode levar isso para Isabela, a gente usar algo da educação física no português, né? Virou uma gíria, né? Uma gíria. Fulano saiu lá, saiu mal, o bicho dançou sem música lá em tal lugar e tal. Exatamente. É um popular, né, que vira uma gíria. Então, a gente aqui no caso, nós, ao invés da música, que música é muito específica, nós temos um estímulo, né? Estímulo sonoro, porque muitas vezes não é música, né? É um estímulo. Bonito. Estímulo sonoro, ficou lindo. Mais uma vez, se a gente for pensar, vocês já viram alguém, por exemplo, nos Estados Unidos dançando frevo? Não. Isso é uma coisa mais regional, né? Interessante. É bem assim... Acho que vai de cada cultura de país. Então, até mesmo no próprio país, tem lugar que a pessoa não conhece frevo, não sabe o que é isso. Exatamente. Mas é a pegada da vez, né? A Carla foi certeira aí. A Carla foi certeira. Junto com aqui as brincadeiras, né, que tá ligado ali à cultura, né? Às vezes a gente brincava numa certa brincadeira num local, às vezes ela é diferente em outra. A dança é a mesma coisa. Ela tá ligada à cultura. É uma cultura de cada região, né? Por exemplo... Ô Igor, Oi. Um exemplo é qualquer outra pessoa de qualquer outro país querer e tentar dançar um samba. Não consegue. Eles podem até tentar, mas igual as brasileiras, não tem. Quase nasce sabendo sambar já, né? Com certeza. Tanto que fala, Brasil é o país do samba e futebol. Você vê, o menino hoje já nasce com a bola na mão. Já. Exatamente. Foi bem certeiro aí nas palavras. Então, igual o frevo, igual você está falando do frevo também, também é o tango, né? O tango. Você fala tango. O tango bem dançado, ele é muito difícil. É a mesma coisa que você falar Argentina. Peraí, vamos por partes. Deixa a Rosângela acabar de falar que eu... pode falar, Rosângela. Rapidinho. Porque eles tentam aqui no Brasil dançar o tango, em outros países também, mas igual os argentinos, é uma perfeição, é uma coisa linda, então, maravilhosa. É o que eu estou falando, Rosângela, que você fala tango, em qualquer lugar que você fala tango, ele vale a palavra argentina, né? É igual o samba Brasil, né?
Você falou tango, falou Argentina. Exatamente. Você falou futebol, falou Brasil, samba. Então ali a gente tem uma palavra específica, né? Ali, se a gente for parar para pensar, é cultural. Se a gente fala samba, Brasil. Se a gente fala tango, Argentina. Se a gente pensa no balé, Europa. Então, assim, nós temos ali nas danças um pouco diferente ali da ginástica, a cultura, né? Do esporte, as brincadeiras, certo tipo de dança, você falando o tipo de dança, a pessoa já entende de qual país você está falando. Exatamente. Então, aqui, outra palavra que vocês falaram que eu achei bacana foi treinamento, né? Tem um professor e tem um treinamento. Como é que é? Eu não entendi muito bem. Um treinamento técnico e sincronizado, né? Sincronismo. Então, se um professor ensina uma certa treino, eles estão montando o que ali na dança? Coreografia? Opa, certíssimo. Isso. Eu concordo. Exatamente. Então ali a gente tem algo coreografado, tem algo ensaiado. Mas, além disso, se alguma coisa acontece no palco, se dá alguma coisa errada na música... Aí tem improviso, né? Aí tem um improviso. Aí nós temos aqui, dentro da coreografia, o improviso. O improviso está sempre em tudo, né? Isso, ele está relacionado com o que ele? Ele está relacionado principalmente com o erro, né? Com o erro, acidente. Né, uma pessoa ali que erra, assim, ela improvisa bem. A gente fala que ela é o quê? Artista. Como é que é? Uma artista. Alguém falou aí? Profissional. Oi? Ele é um profissional, né? Quando ele sabe improvisar nele, ele já está... Né? Sim, mas tem um nome crítico, né? E que eu não estou lembrando ainda. O professor Igor, Oi. A minha professora de música, ela fala assim comigo: Graça, quando você errar se estiver tocando, que você errar, você não volta, você continua, porque a pessoa que está ouvindo não conhece muitas vezes a música, o tocar a música. Então, para ele, se você parar, você vai mostrar que errou. Então, você continua. Então, o improviso é exatamente isso. Esqueceu o treinamento, a coreografia, segue o resto. E cair no improviso. Isso é uma tática, né, Graça? Isso é uma tática de quando você erra, né? Se você parar, você chama mais atenção, né? É a mesma coisa quando você erra a letra de uma música, você vai no laiá, laiá. Laiá, laiá e pronto. Aí encaixa tudo. Esse é o verdadeiro artista. A Rosângela falou aí, vocês já tinham mencionado, um artista, ele é o quê? Assim, para ele atuar bem, assim, ele tem que ter o quê? Uma dinâmica, né? O dom, né? Primeiro, ele tem que ter o dom. Segundo, ele tem que ter disciplina para estudar. Eu acho assim, que ele tem que ter intimidade com a arte, né? Ele tem que ter o dom da arte. Para ele ser um artista. O dom da arte. Eu acho que ele tem uma educação física vocal. Uma educação física vocal. Isso quem canta, né? O que acontece, Igor? Existe coisa que não existe escola para aquilo. Por exemplo, o humor. O humor é muito difícil. A pessoa nasce com ele. Né? Vamos citar uma pessoa aqui, por exemplo. O Tiririca nunca foi na escola. Nunca tinha ido na escola. E aí o humorista que é, quer dizer, né? Então, eu acho que tem coisa que você tem que nascer com aquele dom. Exatamente. Vocês estão me falando aí um monte de palavras que está descrevendo o que eu quero, assim.
Oi? Talento. Pois é, exatamente. Quem tem talento, eu vou falar aqui. Muitas vezes uma pessoa que é talentosa, ela é muito criativa. Também. Ela é muito criativa, né? Vem do dom dela. Ela improvisa, ela se vira e a coisa acontece, sabe? No final tem um resultado bom. Então aqui, no improviso, uma pessoa que improvisa bem. Então vamos lá, a Graça, né? Tá lá na aula de música, ela erra. Ela fala assim, nossa senhora, é agora. Vou fazer na música agora não tem como fazer o laiá, né? Ela vai propor uma coisa diferente, assim. Então a Graça, ela tende a ser mais criativa, né? Ela, não só na música, mas, por exemplo, se alguém bate um olho em um certo objeto e já imagina certas coisas com ele, ela é uma pessoa criativa. E na dança a gente percebe muito bem isso. Na dança a gente consegue perceber uma pessoa assim, que é muito criativa. Então ali, na coreografia, tem um improviso que se a pessoa erra, foi a palavra que vocês falaram que eu achei muito bacana assim. Se a pessoa erra, ela tem um improviso. Então, dependendo da criatividade dela, ela improvisa muito bem, né? Ela consegue transformar um erro ali numa parte da coreografia. Então, isso assim faz parte da dança, né? Do mesmo jeito, em qualquer outra coisa, a gente tá lá brincando, né? Participando de algum jogo. Faz um erro grotesco, mas a pessoa é criativa, ela já consegue consertar aquilo muito bem. A mesma coisa na ginástica, né? Quando as meninas erram lá, ela já faz um outro salto lá e improvisa alguma coisa. Isso. E também está muito relacionado com a criação da coreografia também, né? Isso. A pessoa que é muito criativa, ela consegue, se não fizer assim, tirando tentar criar coisa demais, ela consegue criar algumas coisas assim bem bacanas que são muito, muito criativas. E a gente percebe isso muito na arte. Oi. Eu estava vendo uma reportagem outro dia que uma moça estava desfilando e o salto dela quebrou. Quebrou e ela caiu na passarela. Aí o que ela fez? Nela cair, ela colocou uma posição de que ela estava olhando para cima e pensando em alguma coisa. Aí ela levantou, bem tranquila, levantou, colocou o pé na altura do salto, do outro salto que ela estava, e saiu linda, maravilhosa. O que ela foi? Foi criativa. Criativa, né? Ela improvisou muito bem e foi muito criativa. Muito bem. Sim. Você está falando isso aí, eu estava lembrando aqui agora. Exatamente. Então, assim, se a gente for para pensar, as ginásticas, a dança, as lutas, por exemplo, a gente não percebe isso assim muitas vezes no dia a dia, né? A gente não vê. Mas se a gente for parar para pensar, algumas coisas que estão ali dentro, diferentemente dos esportes que a gente percebe, a gente consegue fazer uma relação. A gente consegue perceber isso no dia a dia, né? Por exemplo, você relacionou uma característica aí da dança, né? A dança também faz muito parte da arte. Com uma outra relação, tipo, a dança, né, a criatividade dela com a moça na passarela, né? Então, assim, tem vários conceitos, ideias que estão presentes na educação física que a gente não percebe no dia a dia e tá ali, né? Tá ali, mas só que a gente não percebe. Às vezes, quando a gente reflete, para pensar sobre, a gente consegue trazer muitas questões ali que estão relacionadas com a educação física e situações do cotidiano que a gente não para pensar sobre, né? É verdade. Agora, Igor, outra coisa também, se ela não fosse bem preparada, se ela não tivesse igualzinho, elas fazem muita ginástica, elas fazem bastante exercícios, porque elas têm que manter, né, a elegância do corpo, né, ela tem que mostrar, né, como que eu digo, a boa forma, né? Então, se fosse eu esborrachado, tinha ficado por lá. Eu ia sentar e ia chorar. E então, ela saiu linda, maravilhosa e plena.
Mas é devido ao quê? Ao preparo que ela tem, né? Do dia a dia também. Pode falar, Juventus. Eu vou precisar sair um pouquinho antes aqui, vocês não repararam? Não, tá tudo bem, eu já estou finalizando a aula, já são 9 horas, já deu a hora da aula já, a gente acabou conversando muito. Então tá, uma boa noite aí a você e boa noite a todos, viu? Boa noite. Então, eu queria terminar a aula assim, na verdade eu queria tentar terminar tudo aqui das discussões sobre o tema da educação física, mas infelizmente não vai dar. Mas eu acho que a gente já deu um bom passo assim para poder refletir sobre os temas da educação física, além daquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, né? E vocês apresentaram assim para não só para mim, mas para a equipe em geral, muitas questões que a gente pode explorar para ser trabalhada. E eu achei a aula super bacana, super produtiva, que a gente pôde discutir, né, refletir e enriquecer muito o nosso conhecimento sobre a educação física, né? Talvez aqui muita gente aí não participou, né? Muita gente aí não falou muito, não abriu a câmera e tudo mais, mas assim, eu acho que se tiver atento, se tiver prestando bem atenção, assim, consegue refletir sobre questões da educação física com o cotidiano e que a gente não percebia, né? Uhum. É verdade. Depois eu quero que você me fale sobre o surf. O surf vamos ter que segurar para a próxima aula, mas eu já vou até te falar aqui, ó. Aqui embaixo eu trouxe infelizmente vou ter que dar spoiler para vocês. Aqui é a trilha, né? Isso. E a trilha, ela faz parte dali de práticas de aventura. Uhum. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o surf não é uma prática ali bem com uma aventura muito grande. É uma super aventura, com certeza. Aventura pura, né? Você encarar uma onda brava, igual você vê aí na televisão, porque 5 metros de onda, vocês conseguem encarar aí? De jeito nenhum. Na televisão dá medo. Pois é, exatamente. Eu não consigo nenhuma de 30 centímetros. Tem pavor. Ver aquele paredão de água assim, ó, já até dá Pois é. Nossa. Aí aonde vou parar em Minas. Tá certo. Isso aí. Mas aí, Paulo, na próxima aula a gente discute melhor sobre o surf. Mas se você quiser, pode até pesquisar, eu posso te mandar assim, práticas corporais de aventura. Não, bacana, valeu. Então, assim, apesar de igual os jogos, né, eu mostrei, assim, ter uma relação com o esporte, né, a própria ginástica, aqui no caso, a ginástica rítmica, se a gente for olhar aqui sobre o que a gente discutiu sobre esporte, né, sobre ter um alto desempenho profissional, um órgão regulador ali específico, as ginásticas, a gente poderia falar que é esporte, né? Certo. Com certeza. O surf é a mesma coisa, né? Ele pode estar ali dentro dos esportes, apesar dele ser uma prática de aventura, né? Isso. Uma aventura mesmo. É brincadeira, né? É bravo. Mas bacana, valeu. Então, eu que agradeço. Vou finalizar aqui. Acho que eu parei de apresentar, né? Parou de apresentar para vocês? Parou. Parou, né? Então, eu gostaria de agradecer vocês pela participação aí. Quem não pôde abrir a câmera ou às vezes ficou com vergonha aí de conversar sobre, discutir, né, refletir e abrir o microfone, eu convido vocês para a próxima aula também participar. A gente tem muito assim a agregar e conversar sobre a educação física. Beleza? Beleza. Eu que agradeço. A aula foi ótima, viu? Obrigado. Mandei uma foto aí para você, depois você dá a sua opinião. Beleza, pode deixar. Eu vou postando lá no Google Sala de Aula e converso com vocês no WhatsApp, tá bom? Tudo bem. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite para vocês. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Obrigada também. Melhora sair, William. Obrigado, Graça. Obrigado.